E a gente começa o Pecuária BR falando de mais uma reportagem especial sobre o Montana, um composto extremamente versátil e também produtivo. A nossa equipe foi conhecer de perto esse animal que a cada dia vem ganhando mais adeptos aqui no país e também na América do Sul. Olha só. Imagine um animal que só pode ser vendido se for verdadeiramente melhorador. Este é o Montana, um mix de sangues de taurinos britânicos, continentais e adaptados, que se tornou desde 1994 uma excepcional opção para o cruzamento industrial com a base zebuína da pecuária de corte do Brasil. A formação do composto tropical se deu por este homem, Lee Litman, que forneceu sêmen de diversas raças com as quais trabalhou nos Estados Unidos a partir do estado americano de Montana, que por isso mesmo dá nome ao produto que nasceu dentro de um programa de avaliação, o da USP de Pirassununga, que desde então regulamenta o seu desenvolvimento, condicionando a sua comercialização à obtenção do Certificado Especial de Identificação e Produção, o CEIP, concedido pelo Ministério da Agricultura aos melhores de cada safra. Desde o dia zero, desde o dia que o Montana foi concebido na mente dos geneticistas, dos cientistas, ele já começou geneticamente avaliado. Então não existe Montana que não seja geneticamente avaliado. Então todo esse rigor, né, que vem desde o começo, a gente está colhendo os frutos agora com esses animais, né, através de muita seleção. E essa é uma grande vantagem do CEIP, né? Porque como a gente... Pela regra do Ministério da Agricultura, nós só podemos comercializar os 26,5% melhores, né? O resto vira bife mesmo. Então, é uma garantia muito forte de que tanto nós vendemos como usamos só o que tem de melhor no rebanho. Na realidade, acho que não existe programa nenhum mais rigoroso que o Montana. Você pega produção de carne, carcaça, condição corporal, adaptabilidade, junta com precocidade sexual. Então, o animal é adaptado, o animal é produtivo, o animal tem garantia de avaliação genética, que é mais que um pecuarista precisa de informação para comprar touros e vacas adequadas para sua criação. Nem mesmo aquele período em que o cruzamento industrial esteve em baixa, entre o final dos anos 90, virada para o novo século, o Montana deixou de usar muito rigor para escolher os animais que poderiam receber o CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, conferido pelo Ministério da Agricultura, aos animais de melhor desempenho nas avaliações. Isso manteve o Montana sempre credibilizado para estar no mercado com garantia de números que vão funcionar como resultado econômico. Essa equação é uma cobrança comum entre os associados, que se reúnem todos os anos para debater o futuro dessa evolução, baseado em características que o composto oferece desde que foi inventado e que parte de um benefício primordial: o choque de sangue. A cereja do bolo, né, Daniel, é a heterose. Que por essa variedade toda na nossa raça, a heterose ela se mantém ao longo de geração. Então, quando você cruza raça pura com raça pura, ou mesmo raças híbridas com raças híbridas, a heterose se perdeu. Quando a gente usa Montana com Montana, a gente mantém uma heterose aí de até 88% entre as gerações. Então, é uma coisa muito valiosa e que tem que ser muito explorada na pecuária brasileira. Esses criadores já exploram isso através de muita avaliação, com o uso de tecnologias que reforçam as garantias que esse taurino oferece ao mercado em todas as características economicamente mais desejáveis por um mercado que reconhece isso e que vai até a ponta final, a carne. Para mim, o aporte mais importante é o seguinte: o que eu esperava que o mercado mundial da carne ia mudar para um gado tipo europeu, mas deve ser adaptado para ser produzido no trópico. O Montana encaixa perfeitamente nessa condição. É um gado adaptado, tem todo o vigor, tem todas as características boas para abastecer os requerimentos dos melhores mercados mundiais de carne, né? E tem que competir com gado e carne americana, que é considerada a carne top do mundo, né? O que nós buscamos? Buscamos identificar não só touros líderes nas respectivas avaliações, mas touros que tivessem a qualidade de carcaça, ou seja, um maior rendimento frigorífico e uma maior
deposição de gordura. Continuamos fazendo as avaliações de carcaça, já nos filhos desses animais que foram identificados e multiplicados. E está passando. A herdabilidade é muito alta. Os animais, quando você compara os filhos, todos os animais nascidos, produtos nascidos, e identifica os filhos desses animais que foram destaque, você percebe que esses filhos são destaque na sua geração. A gente tem tido uma aceitação muito boa lá do pessoal, né? O pessoal que compra lá da gente lá e tem nos relatado que tem tido um bom acabamento com a nossa carcaça, né? Então eles têm valorizado bastante assim o nosso gado lá, né? É um feedback que a gente tem que conta muito, né? E a vantagem que eu acho é que como é um composto, é uma raça aberta, então a gente pode introduzir genética de outros programas. Então o que tiver de especial, se num outro programa tem um touro maravilhoso, nós podemos trazer para dentro. Então o nosso crescimento não é só através da seleção que nós fazemos, mas através da seleção dos outros também. A base que nós temos hoje em avaliação genética em composto é aquilo que a gente sabe é a maior base do mundo. Um universo que dá segurança para quem vende, para quem compra, para todo mundo que decide investir nesse composto comprovadamente produtivo. É uma segurança que o SEIP, emitido pelo Ministério da Agricultura, confere para esses animais. Então, é só a ponta dessa curva do melhoramento que vai ser disponibilizada. Então, é uma segurança de que quem está comprando está levando um animal realmente melhorador. É confiança nos dados. A pessoa vem comprar os animais e sabe o que está levando para o seu campo, para reproduzir, para ter certeza. A pessoa, claro, tem a morfologia, você gosta mais de um touro ou de outro, mas você pode comprar pelo papel, pelo SEIP, que você pode ter certeza que você está levando um produto realmente seguro, de confiança. O que me fez entrar no Montana foi justamente esse estudo, essa preparação, esse cuidado com geneticistas conceituados que fazem um estudo sério, e os resultados que eles vêm tendo me levaram a entrar, a investir e acreditar no projeto. É isso o que sempre fez o Montana crescer e que continua atraindo mais gente interessada em obter rentabilidade de maneira simples e eficiente através desse cruzamento com resultados. Precisão na hora de alimentar os animais confinados. Na fazenda Giruá, do grupo Eros Felipe, para tratar essa boiada toda, que soma 8.000 cabeças, é preciso agilidade e eficiência. Há 10 anos, os misturadores da Casale ganharam espaço na propriedade. Hoje, para os tratos diários, a equipe da fazenda conta com o apoio do Rotor Mix 200 e do Rotor Mix 250. São divididas em 4 servidas, né? Cada servida é dividida por roteiro, cada roteiro tem suas quantidades de piquete, que é fracionado por piquete a distribuição da ração. O objetivo do trato é você ter um ganho de 1 em 400 dias para os animais machos e 1 quilo para os animais fêmea. Os animais entram no confinamento pesando em média 300 quilos e saem com aproximadamente 480 quilos. O tempo de permanência varia de 90 a 120 dias. Antes de chegar até os piquetes, o caminhão é abastecido com os insumos. Neste caso, silagem de capim, farelo de milho, caroço de algodão, ração e água. Observe que em cada etapa, o misturador emite um apito, indicando que a quantidade de produto atingiu o nível desejado. A tecnologia da Casale é essencial para quem quer diminuir o desperdício, fornecendo uma dieta ideal para os animais. A vantagem é você ter um controle. Sobre o consumo de cada piquete, que vai maximizar a sua operação, facilitando assim você fazendo previsões futuras em relação a insumos,
ingredientes que você pode estar fazendo aquisição de compra futura para você ter no seu estoque. A vantagem é o controle que você vai ter melhor sobre sua operação, né? O que está consumindo, o gasto seu, o que você vai estar produzindo por arroba. Bom, e no próximo bloco você acompanha as informações do cancelamento da 48ª edição da Vaquejada em Governador Valadares. Veja o que aconteceu. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou na tarde de quarta-feira o pedido de suspensão de liminar que autorizava a realização dessa vaquejada. Os detalhes no próximo bloco, nós já voltamos. 6h31 no horário de Brasília. Vamos falar de um assunto que deixou muita gente aborrecida e chateada em Governador Valadares, uma das maiores cidades de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça das Minas Gerais acatou na quarta-feira, anteontem, o pedido de suspensão de uma liminar que garantia a realização da 48ª vaquejada, já bastante tradicional, você vê pelo número de edições, em Governador Valadares. Isso tudo aconteceu horas antes da realização do início das provas, que estava marcado para ontem, feriado nacional. Estava tudo pronto, como você pode ver pelas fotos, né, toda a estrutura montada para receber gente de vários estados do país. Então o evento começaria ontem no feriado. Esse pedido foi feito pelo Ministério Público, um promotor da região de Governador Valadares. A expectativa, segundo os organizadores, era de movimentação de cerca de R$1 milhão na cidade, gerando cerca de 800 empregos diretos, também nas informações dos organizadores. Já estavam na cidade, você vê as fotos aí mostrando alguns deles, já estavam na cidade para a disputa de um prêmio de R$100 mil, 900 competidores. A maioria deles, cerca de 800, vinda de Alagoas, Ceará, Bahia e também Sergipe, além do estado de Minas Gerais. Ao lado de apoiadores e organizadores da festa, o prefeito de Governador Valadares, o André Merlo, do PSDB, com quem eu falei hoje pela manhã, gravou um vídeo especial para ser exibido aqui no Pecuária BR sobre esse cancelamento. Vamos conferir. Estamos aqui em Governador Valadares num momento muito triste, encerrando um evento por determinação de um mandato judicial impetrado pelo Ministério Público contra a vaquejada de Governador Valadares. Não só contra a vaquejada, mas contra todo o esporte equestre que iria acontecer nesse final de semana de 15 a 18 de junho em Governador Valadares. Seria a 48ª vaquejada de Governador Valadares, a prova de tambor, leilões, e isso foi tudo cancelado devido a uma ação do Ministério Público, mesmo depois da aprovação da PEC 304, que nós lutamos tanto, os políticos ajudaram a regulamentar a nossa vaquejada, um esporte que gera emprego e renda em todo o Brasil. É lamentável, um prejuízo financeiro incalculável, um prejuízo moral, aonde nós convidamos participantes de todo o Brasil, pessoas do Acre, do Pará, do Rio Grande do Norte, enfim, de mais de 15 estados, Brasil afora, que vieram nos visitar, trazer divisa para a nossa cidade, gerar emprego e renda na nossa cidade. Estamos jogando isso tudo fora, depois de uma PEC aprovada. Essa é a nossa indignação. Temos que nos posicionar para termos segurança jurídica no nosso esporte. É uma questão de bom senso. Se houvesse esse cancelamento com tempo hábil, essa estrutura toda não seria montada, as pessoas não se dirigiriam dos seus estados gastando dinheiro, passagem, transporte, hospedagem para participar de um evento cancelado horas antes do seu início. Acredito que tenha faltado bom senso
do Ministério Público e talvez do Tribunal de Justiça também do Estado de Minas Gerais. Você viu no vídeo, agora há pouco, o prefeito André Merlo, do PSDB, falando sobre o seu aborrecimento, né, com relação a esse cancelamento. Tinha uma mulher, a única mulher no vídeo que você viu, é a médica veterinária a doutora Rosa Beatriz Ribeiro Aquino, que é juíza de bem-estar animal da Sociedade Brasileira de Vaquejada. Ela explicou que em eventos como esse, existe um cuidado animal que deve ser seguido e acompanhado por um profissional competente. Segundo ela, a vaquejada no Brasil passa por uma fase difícil de conscientização da sociedade, dos políticos e do judiciário. Novas regras, ainda segundo a doutora Rosa Beatriz, foram colocadas para regulamentar a vaquejada e para que não haja maus tratos aos animais. Ainda de acordo com ela, os maus tratos só podem ser julgados por um zootecnista ou médico veterinário, que são chamados de juízes de bem-estar em vaquejadas, como é o caso da doutora Rosa Beatriz. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre verminose. Você sabe como diagnosticá-la na sua propriedade, no seu rebanho? É esse assunto que foi discutido durante a entrevista que Walter Pulga fez com o médico veterinário da MSD Saúde Animal, Daniel Rodrigues. Daniel, nós falamos muito sobre carrapato, os chamados ectoparasitas, na verdade, o que está fora do animal. Está na pastagem, está no couro do animal, está no corpo do animal. Agora vamos falar de endoparasitas. Então, endoparasitas, né, estão dentro do animal, um pouco mais complicado. Agora, endoparasitas, nós temos graves problemas na nossa pecuária com isso? Pulga, esse é um desafio que eu vejo que foge ao controle do pecuarista. Por quê? Porque o pecuarista, o técnico que está no campo no dia a dia, ele não visualiza. Ele não tem nenhum momento em que ele consegue saber, olhando, se tem ou não a presença de endoparasitas dentro no animal, porque está dentro do animal. Porque está dentro. E a fase que ele está fora, ele está nas fezes, na pastagem, que não é visual. Então eu não consigo chegar e falar, não, esse produto eu usei e deu certo. Esse produto eu usei e foi bom. Então esse é um desafio muito importante. Por isso que a MSD hoje trabalha muito focada em trazer cada vez mais ao produtor informações de como está o seu rebanho. E nós usamos técnicas simples, como a técnica do OPG. Você vai, realiza a coleta das fezes e examina através da utilização do microscópio. Isso pode ser feito no campo? Feito no campo, de forma rápida. E aí eu consigo falar para o produtor, olha, é o momento de nós realizarmos a vermifugação. Dentro do seu animal, tem presença de fêmeas adultas que estão realizando a postura. Você trouxe algumas ilustrações que mostram casos de endoparasitas. Né? O que nós temos para mostrar? Uma coisa importante seria essa questão do pasto. Nós falamos tanto no parasita como um fator que tira o nutriente, só que ele causa lesões em algumas partes do sistema digestivo do parasita, do bovino, que impede, inclusive, que ele pasteje. Então, olha que foto interessante. Aonde eu tenho animais sem verminose, eles comem o pasto. Aonde eu tenho animais com verminose, não comem o pasto. Quer dizer, o próprio animal foge dessa situação. Foge da comida. De uma forma muito simples e lúdica para a gente comparar, seria como uma pessoa com dor no estômago ou com problema no intestino, ela não se alimenta, ela não tem vontade de comer. Não tem vontade de comer. Se eu tenho um bovino que está cheio de eumito dentro dele, além desses vermes estarem tirando os seus nutrientes, está trazendo a ele situações desagradáveis de cólica, de dor, de má metabolismo. Então é só ficar de olho se está alimentando corretamente, se está comendo bem. Já seria um sugestivo. Já não está comendo bem, algum sinal de errado está acontecendo. E uma coisa que eu gosto muito com essa informação, de mostrar ao produtor que a decisão que está na mão dele, da escolha de um vermífugo, é tão importante quanto a decisão dele de um programa de adubação de pastagem. Porque não adianta ele produzir a comida de qualidade se na hora de usar o vermífugo, ele usar um vermífugo que não está funcionando. Porque eu vou ter a produção do capim, mas não vou ter o animal querendo comer o capim.
Então essa decisão tem que ser também técnica e é importante. Então a escolha do vermífugo, eu tenho que fazer ela de forma a atender a minha necessidade. Agradeço mais uma vez a presença do Daniel aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. Vamos conferir agora com a Juliana, não, hoje não é a Juliana Rezende, é a Nadiara Pereira que vai trazer as informações do tempo. Olá, boa noite a todos que nos assistem. A chuva lá diminuiu um pouco sobre o sul do Brasil nesta semana. Tivemos o retorno do tempo mais seco. Isso já está se refletindo no declínio da umidade no solo. Agora o índice já varia em torno dos 70% nesta área em azul do mapa. O solo ainda encontra-se bastante encharcado aqui entre o norte do Paraná, São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Nesta área o índice de umidade no solo ainda chega a 100%. Agora mais ao norte aqui do centro-sul do Brasil, a situação é um pouco diferente. A umidade no solo tem caído em reflexo à diminuição da chuva. Nesta área em vermelho do mapa, o índice de umidade no solo já chega abaixo dos 10%. Agora, para os próximos dias, vai voltar a chover sobre o sul do Brasil. Durante o final de semana, teremos o avanço de uma frente fria, que deve trazer, inclusive, risco de chuva forte para o norte e nordeste gaúcho. Nas demais regiões, a chuva não terá grandes volumes de água, não deve trazer transtornos, como nos últimos episódios. Sobre grande parte do sudeste e do centro-oeste, como é normal desta época do ano, a previsão é de predomínio do tempo seco. No decorrer do segundo período, a tendência é de continuidade do tempo seco na maior parte do interior do centro-sul do Brasil, e isso deve provocar declínio da umidade no solo. Entre a região sul e a faixa leste do sudeste ainda ocorrem algumas pancadas de chuva, mas de baixos volumes de água. E no decorrer do terceiro período a situação não muda muito. Chove mais sobre o sul do Brasil, mas não é uma chuva tão volumosa com potencial para transtornos, e chove ainda sobre a faixa leste do sudeste. No interior, especialmente no centro-oeste, previsão de continuidade do tempo seco. A fazenda de nome holandês, Melkstad, que significa cidade do leite, fica em torno de Carambeí, bem pertinho de Castro, no Paraná. Estado que no último levantamento do IBGE, divulgado em 2016, produziu mais de 4 bilhões de litros de leite. A bacia expressiva tem na ramificação o desenvolvimento pelos imigrantes holandeses. E é esta a origem do criador Márcio Ram, um dos 6 sócios da Melkstad. Ele nos conta que no começo da produção, no ano de 2012, o grupo iniciou com 50 vacas da raça holandesa puras de origem. Focaram no negócio um modelo de produção nos moldes dos Estados Unidos, onde foram conhecer o sistema. A gente não quer ser o maior, nós queremos ser muito eficiente, nós queremos ser os melhores. E nós estamos nos baseando neles para chegar a isso aí. Eles têm uns números fantásticos, né? E do país norte-americano veio a tecnologia da ordenha carrossel, montada aqui pelos africanos. Atende 50 vacas de cada vez, ao final 350 por hora. São 3 ordenhas diárias, às 3 da manhã, às 10 horas e às 6 da tarde. O leite é canalizado para o caminhão que vai direto para o laticínio, o que reflete em qualidade. E do lado de cá, no freestyle, o bem-estar tem uma boa dose de porcentagem em rentabilidade na produção. Aqui os especialistas descobriram, por exemplo, em um estudo específico que a vaca descansando em cima de uma cama de areia tem um rendimento de até 4 litros de leite dia. A indicação foi do médico veterinário Flávio Junqueira, doutor em produção animal. Normalmente, as vacas permanecem em torno de 10 a 12 horas deitadas por dia, descansando. Então, a cama de areia, em relação a outros tipos de cama, ela gera um benefício de 1h30 a quase 2 horas a mais da vaca descansar. A vaca descansando mais, ela produz mais leite, tem menos problemas de casco e no final do dia gera maior rentabilidade ao produtor. E no giro dos investimentos de 5 anos para cá, o plantel de lactantes aumentou bem. Lembra que falei 50 cabeças? Hoje o rebanho é 865 animais em lactação, produzindo 34,9 litros de média. Tá? O nosso número de animais jovens, entre bezerra e novilha prenha, são 773 animais.
e 149 vacas secas, totalizando um rebanho de 1.786 animais. E não para por aí não. A previsão lá para 2021 é chegar a 1.800 animais. E como o grupo vai conseguir? Investindo em genética. Um seria genética, alimentação, conforto e manejo. Tá? Fazer muita rotina para os animais. Os animais gostam de rotina e a gente leva à risca isso aí. E na seriedade empresarial, a parceria com os touros da Cemex Brasil foi um divisor de águas. Aqui a gente tem um grupo de filhas de um touro chamado Valbisson Dorman. Ele é um touro extremamente popular, é um touro que tem a capacidade de produzir vacas de bastante conformação e muita produção de leite. Esse grupo de vacas que nós temos aqui varia, são vacas de primeira cria, paridas aí entre 100 e 150 dias, que estão com lactação ou estão com produção diária de 38 a 42 quilos de leite na primeira lactação, né, na primeira cria. O Dorman é um touro immunity, então é um touro que passa uma imunidade maior para as filhas. As filhas têm uma incidência menor de doenças. Foi da lista de embriões produzidos no país e no Canadá que a multiplicação ganhou força na produção das vacas. Reconhecimento na parceria da Regional de Castro, nesta prosa na sombra do Freestyle, com 240 metros de extensão. Quando era 50 vacas e você, com a empresa, com a Cemex, trouxe ela junto, né, uma empresa sólida, uma empresa com... Hoje, para mim, é a melhor empresa de sêmen, de genética que tem. E vocês apostar no projeto, para nós foi muito importante. A filosofia da Cemex é essa de interação, da gente participar do negócio, não de ser um fornecedor de genética só, de estar participando da estrutura da propriedade. E a gente só agradece da confiança e espero que dure por muito tempo. Continua assim. Com certeza, por muitos anos. Bom, o nosso assunto agora é a nutrição animal. Você sabia que o uso de farelo de germe de milho na dieta dos bovinos pode potencializar o desenvolvimento do animal? É o que diz a informação da Scott Consultoria. Confira. O farelo de germen de milho desengordurado é obtido da extração do óleo dos germens do milho, que depois de retirados da semente na moagem úmida, são secados e prensados. O alimento é fonte energética na alimentação de ruminantes e monogástricos, com cerca de 75% de nutrientes digestíveis totais. Possui também entre 9,5% e 11% de proteína bruta em sua composição nutricional. No mercado de rações para animais, o farelo de germen de milho se destaca pelo bom valor nutricional. Além de referência em energia, os lipídios, gorduras presentes no germen, são considerados fontes de energia e vitamina E. Normalmente, o farelo de germen de milho é utilizado em até 20% da matéria seca nas dietas para as vacas leiteiras e entre 30% e 40% para o gado de corte. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em junho, a tonelada de milho foi negociada por R$ 441 sem o frete. O preço médio do farelo de germen de milho desengordurado estava em R$ 373,30 por tonelada. A queda na cotação do milho nesta temporada, em função do aumento da oferta e previsão de estoque confortável, derrubou também a cotação de outros alimentos concentrados energéticos. Levando em conta apenas este parâmetro, entre os produtos analisados, a polpa cítrica é o alimento mais viável. O quilo de nutrientes digestíveis totais da polpa está avaliado em 47 centavos. Na sequência aparece o farelo de germen de milho, com 57 centavos por quilo. Este valor está 3,4% menor que os 59 centavos por quilo dos nutrientes digestíveis totais do milho.
Mesmo em um ano de queda da cotação do milho, principal concentrado energético utilizado nos confinamentos de bovinos no Brasil, é importante a análise da viabilidade da utilização de fontes alternativas de energia. No caso, o farelo de gérmen de milho e a polpa cítrica aparecem como opções para baratear a dieta, substituindo parcialmente o milho em São Paulo. Além do custo dos ingredientes, é importante uma avaliação da disponibilidade do produto na região, já que os custos com fretes podem inviabilizar a utilização de determinado produto, segundo a Scott Consultoria. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E agora os preços do milho nesta sexta-feira. Vamos à Bolsa em São Paulo com a Rafaela Fávaro. Muito boa noite, Rafa. Como é que terminou esse mercado hoje? Mas antes, vamos falar da cotação do dólar. Ontem, feriadão, não teve negócios. Como é que termina a semana para o mercado financeiro? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, como não teve negociação ontem aqui no Brasil por conta do feriado nacional, hoje foi um dia de correção técnica para o dólar. Tanto que a moeda americana no exterior registrou queda, mas hoje aqui no Brasil o dólar terminou em alta. Segundo os economistas, isso acontece porque houve essa correção em relação a ontem, que não teve negociação aqui, e também fica aquela cautela, aquela dúvida dos investidores em relação à situação política no Brasil. Hoje o empresário Joesley Batista deu um depoimento à Polícia Federal e agora espera-se que saia o conteúdo desse depoimento, mas o presidente Michel Temer pode estar envolvido. E também existe uma grande expectativa do mercado para uma possível delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Isso pode atingir instituições financeiras, então também gera cautela no mercado financeiro. Um dia então de alta para o dólar, indo na contramão dos mercados internacionais. O dólar fecha o dia a R$ 3,28 mais 90 e a alta é de 0,21%. Só não foi uma alta maior porque hoje foi um dia de alta para o petróleo e o dólar se comportou de uma maneira diferente no mercado internacional. Agora, preços do milho. Nos últimos 5 dias, os valores ficaram acima de R$ 27,00 a saca de 60 quilos, preços apurados pelo CPEA na região de Campinas. O valor termina a semana em R$ 27,11 a saca de 60 quilos. O preço do milho vem registrando alta nesses últimos dias, nesse início de junho, em relação ao final de maio. Mas é bom a gente salientar que essa alta é registrada aqui no estado de São Paulo, que é um estado consumidor do grão. Nas regiões produtoras, como Centro-Oeste e Sul do Brasil, o preço está em queda com o bom andamento da colheita. No mercado futuro, ontem foi um dia que não teve negociação, hoje o mercado ficou praticamente estável, o volume de negócios foi bem pequeno ao longo do dia. Para setembro, R$ 27,04 a saca, a alta leve de 0,07%, mesma situação para novembro, a R$ 27,52 a saca e janeiro de 2018 a R$ 28,62 a saca de 60 quilos. Preços do milho então encerram a semana com uma leve tendência de alta nas regiões consumidoras aqui do Brasil. Bom, Zaidan, volto com você aí nos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco, como ficaram os mercados de bezerro e boi gordo. Fechado. Até já, Rafa. Agora os preços do milho em todo o país.
Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, o quadro O Gestor e Você. Hoje é sexta-feira, sempre nesse dia nós temos a participação de um dos gestores que estão sempre aqui conosco. E o assunto de hoje é a rastreabilidade dos bovinos. Você vai poder mandar a sua pergunta, o nosso gestor já está aqui nos estúdios. Até já! Pecuária BR de volta e hoje, sexta-feira, é dia do quadro O Gestor e Você. E o nosso assunto hoje, sexta-feira, no quadro Gestor e Você, é como efetuar a certificação de bovinos e também de bubalinos pelo Sisbov. E quem vai explicar para a gente sobre esse assunto é o gestor de certificação da GEA, Gestão Estratégica Rural, Lucas Recaldes. Boa noite, Lucas. Boa noite. Obrigada primeiramente pela presença aqui no Pecuária BR. Eu que Explica agradeço. para a gente o que é o Sisbov. O Sisbov é um sistema de certificação montado pelo Ministério da Agricultura para certificar a sanidade do animal, né, para saber sua procedência, através da identificação de ambos, né, como brinco e bottom, que foi criado em 2002, sendo que em 2007 houve uma mudança do antigo Sisbov para o novo Sisbov. Hoje o Ministério, praticamente, a certificação você identifica todos os animais, mamana caducano, brinco ou bottom, e a certificadora vai na fazenda fazer a vistoria, tem um protocolo que tem que ser seguido nisso aí, certo? Principalmente a parte de sanidade, identificação dos mesmos, controle de entrada, saída, para que venha se agregar valor no futuro. Hoje o Ministério ele audita as propriedades que são certificadas pela certificadora. Ele vai certificar, o Ministério, através de seus auditores, tanto o estadual como o federal, verificar se a propriedade e a certificadora estão fazendo a IN 17 ser cumprida, que é um regulamento internacional para quem quer abater animais para a Europa. Tá, e como funciona isso? Como que o pecuarista pode aderir a esse sistema? Tá. A adesão hoje ela é voluntária. O produtor pode escolher uma das certificadoras que está vigente hoje no país e escolher uma. Escolhendo uma, ele tem que aderir os protocolos, como o termo de adesão, o protocolo de catálogo de produção, os cadastros, solicitar para uma das fabricantes de brinco que hoje existe no país, o brinco e o bottom. Com isso, ele vai identificar todos os animais da propriedade, mamana caducano, e vai acertar o saldo da propriedade junto com a UVL, que é a Unidade Veterinária Local. Isso é válido para todo o território nacional. No estado de Mato Grosso do Sul é Iagro, em Goiás, Agrodefesa. Certo. E assim por diante. Sendo feito isso, a certificadora, após todos esses trâmites, de identificar do animal, tudo, corrigindo o saldo, a certificadora vai enviar um supervisor de campo, que vai chegar na propriedade, vai verificar se os animais realmente estão brincados, se os protocolos estão cumpridos, os documentos todos preenchidos de forma correta, se sim, vai aprovar a propriedade. Sendo feito isso, vai encaminhar um ofício ao Ministério da Agricultura solicitando a auditoria junto a esta propriedade. O Ministério vai agendar a vistoria, a auditoria na propriedade e vai ir na propriedade. Chegando lá, constatando que está tudo certo, essa propriedade está apta a exportar animais à União Europeia. Você disse que a adesão é voluntária, certo? Isso, aham. Como que está essa procura para fazer parte desse sistema hoje? Hoje a adesão ela não está assim, numa forma muito rápida, muito assim, as pessoas não estão aderindo muito. Hoje, para você ter uma ideia, a nível Brasil, existem hoje na lista 3, que é uma lista de propriedades aptas a exportar para a União Europeia, 1.650 fazendas. Ou seja, é um número pouco, baixo, né? Baixíssimo a nível Brasil. Essa resistência do pecuarista? Eu acredito que devido ao antigo Sisbov, do qual, quando em 2002, que foi lançado oficialmente no país, ele teve um nível de aceitação muito ampla. Mas depois ele teve algumas decadências, como não cumprimento da lei.
e isso afetou, naquela época, nacionalmente, a gente a nível Brasil. Então, houve-se um corte do pagamento do ágio e aí foi criado-se um novo Sisbov, que você migrava os animais do antigo Sisbov para o novo. Com isso, ocasionou o quê? Que o produtor ele acabou tendo uma descrença nisso aí. Hoje ele acredita que é muita burocracia para um pouco retorno, do qual eu não acredito isso, porque hoje em torno aí de você, no primeiro ano, você vai ter um custo operacional de R$ 8,50 por animal, mas o retorno disso dá em torno de R$ 70 a mais por animal. Ô Lucas, tem até uma pergunta sobre isso, até um xará seu da região de Londrina, no Paraná. Quer saber, bom, se eu não vou receber nada a mais pelo boi rastreado, por que eu vou fazer isso, gastar dinheiro? Perfeito. É o questionamento dele. Interessante. Hoje a certificação, no meu ponto de vista, o frigorífico estava pagando. Eles estão pagando hoje R$ 2,00 a mais por @lista tracer. E pode-se chegar também a R$ 2,00 para a cota Hilton. Em torno de R$ 4,00 a mais por arroba. Mas uma outra grande vantagem da certificação, principalmente o Sisbov, é o controle gerencial da propriedade. Porque você tem protocolos como entrada, saída, morte natural. Então, muitas propriedades hoje, eles nem visam mais o ágio que o frigorífico paga, e sim o controle gerencial da propriedade. E qual a importância? Me perdoa, Renata. Por favor. O seguinte, quando entrou em vigor essa rastreabilidade, né, o objetivo era pagar a mais para quem tivesse o boi rastreado. E a crítica aqui é que aconteceu exatamente o contrário. A arroba que estava em vigor passou a ser a arroba paga para o boi rastreado, e aquele boi que não era rastreado, eles diminuíram o preço da arroba. Mais uma crítica. É uma crítica que na época, realmente, em 2006 para 2007, ela existia. Mas lembrando que aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós fomos o último estado a ser liberado para exportação, devido à aftosa na época de 2005 a 2009. Nós ficamos bloqueados. Em outros estados, teve realmente algum caso que, no meu ponto de vista, foi até uma má-fé dos próprios frigoríficos, que, em vez de pagar mais ou aumentar a arroba, eles faziam essa diminuição. Mas hoje, pode-se consultar que o frigorífico, pelo contrário, ele, inclusive, está fazendo trabalhos para que haja uma adesão a mais devido a esse nicho de mercado que eles têm que cumprir, principalmente por causa da cota Hilton. E como incentivar esse pecuarista novamente? Eu acredito que um trabalho de marketing, um trabalho de cada consultoria que existe hoje no país, de realmente entender como é que funciona a certificação Sisbov. Principalmente porque o ágio dela hoje está em torno de R$ 5,00 a mais por arroba. Num animal de 18 arroba, é só fazer o cálculo. Para quem abate 1.000 animais, dá um valor considerável. Então, prejuízo não dá, em hipótese alguma. Pelo contrário, dá até uma vantagem nisso aí para um ganho um pouco a mais. Ainda mais hoje que as contas estão um pouco apertadas, né? Porque se você não fizer conta, você não paga, principalmente em confinamento. Hoje, dessas 1.650 fazendas que estão na lista, praticamente 70% são confinamento ou grandes fazendas que têm uma vantagem que abate um número considerado, de 2 a 3 mil. Mas eu acredito que temos que quebrar esse paradigma, que a certificação, ela não é muita burocracia, não dá retorno. Ela dá sim, que hoje os frigoríficos habilitados estão aí. Tá certo, obrigada, tá dada a dica. Lucas Recaldes, obrigado pela presença aqui no Pecuária BR, volte sempre. Eu que agradeço. Zaidan? Obrigado, Lucas. 7h06 no horário de Brasília. Nossa agenda de leilões, amanhã, a partir de 3 da tarde, no horário de Brasília, o Agrocanal transmite o leilão de gado de corte da Alex Bahia Leilões. O Alex e o leiloeiro de amanhã, o Eduardo Gomes, tem a mensagem, tem o convite para você acompanhar esse evento. Veja. Olá, amigos pecuaristas de todo o Brasil, sintonizados no SBA, no Agrocanal, no Canal do Boi. Prazer muito grande trazer uma boa notícia para vocês que sintonizam, que fazem os seus negócios através do SBA. Nesse sábado, amanhã, portanto, dia 17, às 3 horas da tarde, 15 horas, horário de Brasília, um grande evento da pecuária de corte aqui no Tocantins, na cidade de Barrolândia, do Barrolândia Leilões, comandado pelo Alex Bahia, que é bastante conhecido, ele que representa essa nova geração dos grandes promotores de leilões.
Aproveitando a presença do SBA nessa região central do Tocantins, o Alex acabou de fechar uma parceria com o SBA para um grande evento transmitido pelo Agrocanal. O Alex está aqui comigo, vai falar exatamente desse evento num recinto, né, Alex, que você restaurou totalmente recentemente, né? Estive lá fazendo um leilão, realmente me impressionei. Quero aproveitar para cumprimentá-lo de público pelas condições, pelas acomodações do recinto do Barrolândia de Leilões. E agora, depois de toda essa reforma, um grande evento com o Agrocanal, né? É isso aí, Eduardo. Mandar um abraço para todos os telespectadores do SBA. Como você disse, a gente já tinha um leilão programado para dia 17 e como não poderia deixar essa grande oportunidade de mostrar o nosso belíssimo trabalho e mostrar a nossa mercadoria que nós temos lá, que é de primeiríssima, a nossa região, onde é uma região concentradíssima só de criadores, onde que vai ter uma oferta excepcional de mais de 1.500 animais, só animal de primeira, viu, Eduardo? Pois é, o Barrolândia de Leilões tem uma tradição já há bastante tempo no mercado. O Alex Bahia está há 15 anos atuando nesse segmento, tem uma extraordinária equipe, presta um serviço antes, durante e pós o leilão. Então toda essa estrutura, toda essa retaguarda que o investidor precisa quando ele faz a compra, não estando presente às vezes no recinto, o Alex fornece, né, Alex? Vai ter toda a estrutura de emissão de notas, de embarque e toda uma condição especial de frete, que a Transrenner, que também é uma parceira sua, não é isso? Isso, a Transrenner é parceiraça para esse evento, então não tem nem o que falar. A gente tem toda a preocupação da chegada dos animais, o bem-estar dos animais e a garantia que vai chegar na sua fazenda, você que compra de longe, de outros estados, recolhimento dos impostos, a gente faz tudo aqui com a acomodação melhor possível para vocês. A gente acomoda os gados aqui nas nossas fazendas perto, para o gado chegar com totalmente 100% na fazenda de vocês, criadores, em todo o Brasil. Então não deixe de participar, de assistir esse grande evento que é sábado, amanhã, às 15 horas, lá em Barrolândia, no Barrolândia Leilões, pertinho ali da capital Palmas, na BR-153. Pois é importante ressaltar da qualidade dos animais, né? Barrolândia Leilões também tem uma tradição, porque está bem no centro de grandes projetos de pecuária, de grandes criadores, né, Alex? São criadores que têm investido muito em genética e com isso têm produzido animais de alta qualidade. É um leilão, então, que vai ter qualidade, vai ter uma grande oportunidade, vai ter quantidade e vai ter, sobretudo, a prestação de serviço do Alex Bahia, que já é uma tradição. A gente reforça o convite para você, é amanhã, dia 17, sábado, a partir das 3 horas da tarde, 15 horas, horário de Brasília, Agrocanal, diretamente do Barrolândia Leilões, no Tocantins. O Alex, muitos animais já confirmados, né? Eu já recebi essa informação de muitos animais confirmados. E uma coisa que o pessoal sempre tem valorizado muito o seu trabalho, né? É o seu critério de apartação dos animais. É isso aí, tanto para quem vende como para quem compra. Gados excepcionalmente todos apartados, todos os animais verificados, se tem um animal com algum alejo, com algum defeito físico, isso aí vai com a garantia total da nossa empresa, Eduardo. Pois é, isso tem destacado muito o Alex Bahia nessa prestação de serviço. O que ele disse, após a venda, após o negócio fechado, se você comprou através do SBA, se você fez o seu negócio distante de onde está sendo realizado o leilão, todo o trabalho de retaguarda, de assessoria, para ajudá-lo no embarque desses animais, na contratação do frete, na emissão das notas, na emissão também do recolhimento do ICMS, quando for o caso de fora do estado do Tocantins. E tivemos uma importante redução na alíquota do ICMS, provocado pela redução que ocorreu com relação às pautas, né, Alex? É isso aí, não pode deixar de frisar, né? É R$16 e alguns centavos do bezerro macho de 0 a 12 meses. Já o jeito que o mercado está tão apertado, né? O mercado do boi gordo, todo mundo clamando, os invernistas. Então a gente tivemos com o governo, eu como todas as sindicais rurais aqui do estado de Tocantins, e apertamos e conseguimos essa pequena redução. Não é muito, a gente pretende reduzir mais,
para expandir o nosso rebanho, que já é um sucesso para todos os estados que vai pela qualidade, para expandir mais ainda, Eduardo. Então, tudo está sendo preparado com maior carinho, com maior cuidado, com responsabilidade para esse grande leilão. Reforçamos o convite, contamos com você, sua audiência ou a sua presença, se você puder estar no Barrolândia Leilões. Amanhã, dia 17, sábado, a partir das 3 horas da tarde, 15 horas, horário de Brasília, grande leilão de gado de corte no Barrolândia Leilões, sob o comando do Alex Bahia Leilões. Muito obrigado, um grande abraço e até lá. Tá certo. Vamos para o próximo bloco. No próximo bloco, as informações do mercado boi gordo, os preços do bezerro e também do boi gordo, as cotações por região. Nós já voltamos. Horas e 17, agora o mercado do boi gordo, com baixa liquidez e escalas confortáveis. O indicador CPEA de boi gordo, pesquisado em São Paulo, caiu na semana. Confira. A liquidez está lenta no mercado de boi gordo, com agentes negociando apenas quando há maior urgência para compra ou venda. Conforme pesquisadores do CPEA, os frigoríficos acreditam em queda de preços no curto prazo, enquanto os pecuaristas tentam evitar maior pressão sobre as cotações. Nesse cenário, valores distintos têm sido relatados, principalmente por causa das diferenças de escalas de abate dos frigoríficos. Entre 7 e 14 de junho, no entanto, o indicador do boi gordo Exalc BMF Bovespa recuou 1,8%, fechando a R$ 127,54 nesta quarta-feira. Em alguns estados, como Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, a necessidade de pagamentos maiores pela JBS colabora com o cenário de preços mais firmes. No mercado atacadista de carne com osso, a estabilidade já vai completar um mês, considerando o boi casado cotado em R$ 9,07 o quilo desde 16 de maio. Se as escalas encurtarem com as margens altas, há espaço para mais pagamento pelo boi gordo, sempre com a ressalva de estarmos entrando na segunda quinzena do mês, tipicamente de consumo pior. No atacado de carne sem osso, houve recuo nesta semana. Bom, então a gente volta a São Paulo com a Rafaela Favro, que traz os preços atualizados do bezerro e também do boi gordo, né, Rafa? Pois é, Renata, o mercado de bezerro veio apresentando queda nos últimos dias e isso permaneceu hoje, apesar do mercado fechado ontem. Agora, o mercado de boi gordo teve uma reação, mas como nós vimos, a liquidez, ou seja, o volume de negócios, continua muito baixo. Produtores ainda bem cautelosos com esse mercado. Começamos então com os preços do bezerro. Os números do CPEA são apurados em Mato Grosso do Sul. O valor ficou em R$ 1.096,59 por cabeça. A queda é acentuada nos últimos 5 dias para o bezerro. Na semana passada os valores tinham se recuperado, mas durante toda essa semana os preços tiveram queda. Já o mercado do boi gordo vem apresentando oscilações. No final da semana passada baixa, aí começou essa semana com alta, voltou a cair e agora nova recuperação. O boi gordo hoje ficou negociado a R$ 128,98 por arroba, preços do CPEA pesquisados no estado de São Paulo. Mas no mercado futuro foi mais um dia de queda. Ontem não teve negociação, hoje os valores voltaram a cair, assim como aconteceu na última quarta-feira. Para junho, R$ 126,32 arroba, queda de 0,24%. Julho, R$ 124,26 arroba, a queda é de 0,39%. Para agosto, R$ 124,55 arroba, queda de 0,54%, mesma queda para o contrato de outubro, a R$ 126,32 arroba. Portanto, o mercado futuro segue bem pressionado para o boi gordo, principalmente pelas questões do mercado interno. Há toda essa dificuldade dos pecuaristas não quererem entregar o seu gado por conta da JBS, mas também o consumo no Brasil não tem se recuperado por conta da crise econômica e aí essa pressão segue no mercado. Bom, encerro por aqui essa minha participação. Volto para vocês em Campo Grande. Um bom fim de semana a todos. Bom fim de semana, Rafa. Boa noite para você. Zaidan? Agora o Gustavo Aguiar, que é analista da Scott Consultoria, explica ainda um pouco mais sobre
mercado do boi gordo em todo o país. Ontem, feriado, não teve negócios. Hoje ainda uma espécie de feriado prolongado, menos negócios ainda nesta sexta-feira. Vamos conferir. Olá pessoal, aqui é Gustavo Aguiar. Vou falar um pouquinho sobre o fechamento da terceira semana de junho, dia 16 de junho, no mercado do boi. Bom, o que a gente verificou no fechamento de hoje foi um ritmo mais lento para os negócios na comparação com a abertura da semana e os dias anteriores, em função de dois pontos, basicamente. Primeiro, que a própria sexta-feira já é um dia de desenrolar mais lento dos negócios, e segundo, por ser uma sexta-feira após um feriado nacional que normalmente tira também parte dos agentes de mercado. De qualquer forma, o que a gente tem hoje é um mercado mais sustentado em termos de preço do que a gente verificava nas últimas semanas. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, foram verificadas altas em 6 e baixas somente em 2. Grande parte das praças ainda estável, ou nas que mudaram, uma alteração de preços para cima. Então isso já indica que o mercado já flui de maneira mais racional do que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas, o mercado menos pressionado em diversas regiões. E para finalizar, falar um pouquinho do mercado da carne bovina com osso, houve também uma estabilidade nesse fechamento, com o boi casado cotado em R$ 9,07 o quilo. Bom, pessoal, por isso, meu nome é Gustavo Aguiar, zootecnista consultora Scott Consultoria. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Agora os números apurados hoje pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Vamos começar pelo sul do país, preços à vista. Teve alta de R$1 na arroba no Paraná. Nas demais praças, preços estáveis. Agora na região norte teve alta de 50 centavos no Acre, alta de R$1 em Marabá e R$1 também no norte do Tocantins. Nas demais praças, tudo igual. Na região nordeste, alta de R$2 na arroba no sul da Bahia. Para a região centro-oeste, queda de R$1 no sul de Goiás, nas demais praças tudo igual. Agora na praça de Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul teve alta de R$1, agora as praças de Mato Grosso tudo igual. Região sudeste, queda de R$1 no norte de Minas Gerais. Outra fonte de apuração de preços é a Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa também pela região sul do país, que segundo a apuração da Rural Business, não teve alteração de preços. Nordeste, não, norte primeiro, também sem alteração de preços hoje. A região nordeste teve queda de R$2 na Bahia. Alta de R$1 na arroba em Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, preço apuração Rural Business teve queda de R$1 em São Paulo, queda de R$3 em Minas Gerais e queda de R$2 no Rio de Janeiro. E para a gente fechar esta edição, alguns dos destaques exibidos durante essa semana aqui no programa. Juliana Casanato. Olá a todos, e nos destaques da semana uma notícia que agradou os pecuaristas do Mato Grosso. O Minerva, terceiro maior grupo frigorífico do Brasil, vai reabrir a unidade em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, a partir do dia 7 de julho. Com previsão de abate de 1.000 animais por dia e geração de 720 empregos direto nos primeiros dias, a planta estava fechada desde 2015. Na semana passada, o Minerva já havia fechado a compra por $300 milhões dos negócios da JBS no Paraguai, Uruguai e Argentina. O segundo no mercado de carnes do Brasil, o Marfrig, vai avaliar em julho se coloca em operação a unidade de Nova Chavantina, segundo informações do jornal Estadão. E veja agora como ficaram as médias das vendas na Mega Semana Cenepol, evento realizado pela Central Leilões, que começou no dia 8 e foi até o dia 13, na programação do Canal do Boi, direto de Porteirão, no estado de Goiás.
Com preços fixos e redução do prazo para 16 parcelas, as condições foram totalmente absorvidas pelo mercado. No total, foram comercializados 116 lotes, com a média para os machos em R$ 10.929 e para as fêmeas, R$ 14.550. Este ano tem sido desafiador ao pecuarista. Os acontecimentos relacionados à JBS causaram grande confusão no mercado do boi gordo e os impactos negativos foram imediatos, o que resultou em forte queda nos valores da arroba e baixos negócios em maio. Em entrevista ao programa Bom Dia Produtor, o analista de agronegócios João Pedro Cuti Dias falou sobre esses reflexos. Nos últimos 2 meses, se lembrar, em março você teve a operação da Federal. Aquele carnaval que foi feito, ele deu uma parada no mercado, atrapalhou as exportações, criou um certo impasse. Os frigoríficos deram férias em muitas plantas, fecharam muitas plantas. Ou seja, nós vemos de 3 anos que houve uma retenção de fêmeas. A fêmea valia mais no pasto do que no gancho. O abate de bovinos, suínos e frangos cresceu no primeiro trimestre em relação a 2016. A pesquisa foi divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. Já no quarto trimestre de 2016, houve avanço somente no abate de frangos. Os demais registraram queda. Para esse ano, você vai ter uma oferta maior de animais para abate, isso indiscutivelmente. Você teve muita fêmea represada nos últimos 3, 4 anos para trás e esse gado a tendência é que ele vá para o mercado. O problema vai ser esse ano, como é que vai ser o comportamento daí para frente. Bom, e esses foram os destaques da semana. Mais informações você encontra no nosso canal no YouTube ou através do nosso portal, que é o sba1.com. Um bom fim de semana a todos e até uma próxima. Tá certo. Vambora, Zaidan? Vambora, Renata. Para você uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. Fica agora com o Brasil Gourmet com Renato Lapenta. E depois do Renatão, nosso chefe, Adriano Idival traz os destaques da nossa agenda de leilões. Bom final de semana, até segunda. Até segunda, tchau, tchau.